Introdução à termodinâmica. Descrição do sistema termodinâmico. Para descrever um sistema termodinâmico, vamos especificar a sua temperatura. A temperatura ela é uma grandeza que está relacionada com a energia cinética das partículas do gás. Nós podemos utilizar essa expressão para converter a temperatura de um sistema da escala Celsius para a escala Kelvin. Ou seja, basta pegar a temperatura na escala Celsius e somar com 273 para obter a temperatura na escala Kelvin. E vamos lembrar que nós vamos trabalhar com as nossas expressões, nós vamos trabalhar com a temperatura na escala Kelvin. Temos também que especificar o volume do sistema para descrever o nosso sistema termodinâmico. O que é o volume? O volume está relacionado com a distância média entre as partículas. Nós sabemos que o volume ele vai ser o volume do recipiente que contém o nosso sistema, mas o volume ele está relacionado com essa distância entre as partículas. Nós sabemos que um gás ele possui uma expansividade bem grande, então as moléculas elas vão tender ou elas vão ocupar todo o volume do recipiente que as contém. Nós podemos medir o volume em litros e também em metro cúbico, onde o metro cúbico é o sistema internacional. E nós podemos converter de litro para metro cúbico, no caso, 1 litro é 10 a menos 3 metros cúbicos, e nós podemos também converter de 1 metro cúbico para litro, ou seja, 1 metro cúbico são equivalentes a 1000 litros. Para descrever o nosso sistema, nós também temos que especificar a pressão do nosso sistema. E a pressão ela é definida como a razão entre a intensidade de uma força que é perpendicular à superfície dividido pela área. Ou seja, a pressão é definida por meio dessa expressão. É a força dividido pela área. A força, no caso, perpendicular à superfície dividido pela área da superfície. Nós podemos também dizer que a força, que a pressão, no caso, depende do número médio de colisões das partículas com a parede. Cada partícula que colide com a parede, ela produz uma força nessa parede. Essa força distribuída ao longo da área vai gerar uma pressão. A pressão ela pode ser medida em atmosferas, por exemplo, ao nível do mar, a pressão é de 1 atmosfera. Ela pode ser medida em centímetros de mercúrio e em milímetro de mercúrio. Então, onde o centímetro de mercúrio e o milímetro de mercúrio é a altura de uma coluninha de mercúrio. Por exemplo, a pressão da atmosfera é equivalente a uma pressão de 76 centímetros de mercúrio. Então, se você pega uma coluninha de 76 centímetros de mercúrio, essa coluninha vai exercer uma pressão sobre a superfície em que ela se encontra equivalente à pressão da atmosfera. Como que a gente faz para converter as unidades de pressão? Nós temos a unidade de Pascal. O Pascal é a unidade no sistema internacional, é a unidade de pressão no sistema internacional, ou seja, 1 newton por metro quadrado. Nós temos uma atmosfera, que é equivalente a 760 milímetros de mercúrio, e nós temos também uma atmosfera, que em Pascal é 1,01 vezes 10 a quinta Pascal. Então, essa é a pressão da atmosfera, que é a pressão no nível do mar. Então, quando nós falamos pressão no nível do mar, é essa pressão, 1,01 vezes 10 a quinta Pascal. A gente pode também estabelecer uma equivalência entre grandezas microscópicas e grandezas macroscópicas. Por exemplo, a massa. A massa que nós medimos no mundo macroscópico, ela é o que no mundo microscópico? É o número de moléculas. Então, se a gente for tratar as partículas do ponto de vista microscópico, nós vamos falar de número de moléculas. O que é a temperatura que nós medimos no mundo macroscópico? É a energia cinética das moléculas.
O que é a pressão que nós medimos no mundo macroscópico? São os choques que as moléculas ou as partículas realizam com as paredes do recipiente. O que é o volume? O volume é a distância média entre as partículas. Então, essa é uma relação que nós fazemos entre as grandezas macroscópicas, massa, temperatura, pressão e volume, e as grandezas microscópicas, que são o número de partículas, a energia cinética, o choque das moléculas com as paredes e a distância média entre as partículas.